Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta. O governo federal age e não deixa o tempo passar para crescer a insatisfação dos caminhoneiros. O combustão do descontentamento era a demora do governo em atender às reivindicações da categoria, principalmente em relação ao preço do diesel. A relação da categoria começa a mudar com o governo federal. Carlos Silva. O governo federal anunciou nesta terça-feira um pacote de medidas voltadas aos caminhoneiros autônomos e que representam uma tentativa de neutralizar o descontentamento nas estradas. O pacote, denominado Gigantes do Asfalto, tem de melhoria da infraestrutura rodoviária, regulação e serviços de apoio, financiamento específico para os trabalhadores e ações para melhoria de qualidade de vida. Um dos focos das críticas dos caminhoneiros ao governo federal é a frequência de reajuste no preço do diesel, que encarece as viagens e reduz as margens de lucro. O pacote de medidas foi negociado com as lideranças dos próprios caminhoneiros. As medidas incluem uma medida provisória que altera a lei de pesagem dos caminhões. A iniciativa é uma das principais apostas do governo para reduzir os custos dos caminhoneiros autônomos, aqueles que trabalham para si e não como funcionários de empresas. É o chamado Documento Eletrônico de Transportes, um recurso que poderá ser usado pelo celular do trabalho. Com a medida, o governo espera eliminar intermediários como despachantes e empresas de transportes que chegam a tomar 40% da renda do trabalhador autônomo. A ideia é que com o celular, o próprio caminhoneiro consiga prestar uma série de serviços diretamente e de forma oficial e regularizada. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Antecipamos nesta terça-feira as articulações do Palácio do Planalto para acelerar esse conjunto de medidas voltadas a beneficiar os caminhoneiros autônomos, que são aliados do presidente Jair Bolsonaro. O pacote de medidas, como relatou o Carlos Silva, jornalista Beto Almeida, sai e pelos benefícios, talvez tenhamos menos barulho entre os caminhoneiros que pagam um preço alto nas estradas brasileiras. Preço alto não apenas com o combustível, mas também com o cansaço e os custos das longas viagens. Esses decretos e as medidas provisórias, Luciano, já serão publicadas hoje no Diário Oficial da União, passando aí a ter já a sua validade imediata, tá? E tem, naturalmente, entre as medidas anunciadas ontem pelo governo, que a gente já tratou, inclusive, sobre isso aqui, tem coisas boas, mas tem outras que eu acho, por exemplo, um verdadeiro retrocesso. Um exemplo disso é esse fato de que o governo está amenizando o excesso de peso que os caminhões costumam transportar de forma clandestina nas rodovias federais. Ora, o governo decidiu o seguinte, que para ajudar os caminhoneiros, ele vai literalmente passar o pano, como se diz, fechar os olhos para aqueles caminhões, para aqueles transportes de cargas que estão acima do peso, como se diz. Atualmente, há um controle muito forte sobre isso e os caminhoneiros pagam multas quando são flagrados transportando cargas além do permitido no peso. Ora, mas eles alegam exatamente que fazem isso porque é uma forma de, vamos dizer assim, compensar os baixos lucros que eles estão tendo com os prejuízos cada vez maior com o aumento do diesel, das peças, enfim, de tudo. Então o governo está amenizando nessa situação. Mas isso não é bom, Luciano, porque o excesso de peso, ele provoca mais estrago nas rodovias, causa mais desgaste de pneus e de peças de reposição dos caminhões e pode causar, inclusive, mais acidentes. Em outros aspectos, tem coisas boas, claro, como essas linhas de créditos anunciadas pela Caixa Econômica para facilitar a troca de caminhões por parte dos caminhoneiros, para criar linhas de créditos, que eles possam renegociar dívidas em condições mais amigáveis. E tem também aquela proposta de antecipar os recebíveis pelos caminhoneiros pelas instituições financeiras, ou seja, ele já antecipa o pagamento, o recebimento de fretes que eles realizam. Então, são medidas que de fato são positivas e que nós vamos acompanhar no desenrolar da aplicação, logicamente, dessas medidas.